Fala moçada, bem-vindos a mais um ZebuCast, o podcast oficial da BCZ Jovem. Tô aqui com meu companheiro de sempre, Emanuel Freire. Emanuel, Fala, Pedrão. prazer estar aqui com você em mais um. Prazer é todo meu, Pedrão. Agradecer de novo a companhia de todos aí que nos acompanham toda semana. E como sempre, Pedrão, mais uma convidada especial. O ZebuCast tem essa honra de receber sempre pessoas especiais, relevantes para a pecuária zebuína do nosso Brasil e do mundo, né? Por que não? Da América Latina, porque ela tem um trabalho relevante também. Mariana Alencar, gerente do PMGZ Leite, tem esse trabalho importante dentro da BCZ e também de uma forma geral aí dentro do Zebu. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo tempo, por estar aqui com a gente para fazer esse bate-papo. É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco aí dessa trajetória, né, nossa. É isso Vai aí. ser um papo bacana, um papo leve. Isso aí. E falando nessa trajetória, vamos pelo seu currículo aqui, que é um currículo extenso, graduado em zootecnia, mestrado, doutorado, focado em melhoramento genético, né, em concentração genética e melhoramento animal. De onde surgiu essa paixão pela zootecnia e essa paixão pelo, vamos falar assim, por estudar, por se aprofundar, mestrado, doutorado, e como é que foi isso lá no início para escolher a zootecnia? Sim, primeiro a minha família, nem meus pais, né, meus irmãos, nenhum assumiu as ciências agrárias. Então foi uma coisa que eu acho que Deus colocou a mão e falou assim, não, menina, você gosta de mexer com bicho e vai, né? Então aí eu tive esse gosto pela zootecnia. Comecei em 2004 na Universidade Católica de curso, 2008, nesse meados. Porém, nessas trajetórias, né, de sempre, né, meio a graduação fazer bastante estágio, então não tive férias durante esses anos de graduação, todas as férias eu estava fazendo estágio. E em uma dessas férias que eu fui para a Embrapa Gado de Corte, e na oportunidade eu conheci o rebanho da Fazenda Modelo, né, do Nelore, e lá eu me encantei por uma coisa assim, bem, que eu acho que apaixona, né, todos, o zebu, né? Principalmente a BCZ, né? Na época a gente preenchia os documentos da BCZ na mão, né? Fazia as comunicações e tudo. E aquilo eu falei assim, não, vou voltar para Goiânia, vou sair de Campo Grande, vou voltar para Goiânia e vou fazer estágio na BCZ. Eu quero estar nessa parte da BCZ. E também o Luiz Otávio, pesquisador da Embrapa, eu brincava muito que ficava eu, ele, o Pezão, que era o coordenador lá da parte do manejo, junto com o Luiz Amadeu Vendrame. E aí eu ficava assim, admirado, né? Falei, nossa, o cara, o Amadeu passa assim, o Amadeuzinho já sabia, pai, mãe, o bicho passava. Eu falei assim, nossa, eu quero ser. Ele foi minha primeira também inspiração, assim, como, além da parte do Nelore, né, do gado de corte, e ter essa questão da avaliação visual, né? Sempre me chamou muita atenção. E o Luiz Otávio, na época, falou assim, ó, isso daí você treina, mas tem muito dom. Olha que ele tem muita expertise, mas tem muito dom. Eu falei, nossa, vamos ver se eu vou ter esse dom mesmo. E aí eu regressei para Goiânia. Comecei a fazer o estágio no escritório de Goiânia, sob a coordenação da Gleida, que hoje é a nossa superintendente, Sim. né, adjunta de genealogia aqui. E fui com os técnicos de campo, né? Tive mais de 10 maestros aí para me auxiliar, todos do escritório, então foi muito bom. Então eu chegava para os professores e falava assim, ó, eu vou entregar as disciplinas, a prova, mas não leva em consideração minhas faltas, não. E ia para os atendimentos, né? Então acompanhei de tudo, não só a BCZ, né, Goiânia, como um todo, né? Tanto corte como leite. E também os cursos de julgamento, né? Na época também o Carlos Lucas, né, falecido, nosso, que foi superintendente também antes, faziam muitos cursos de julgamentos fora de Uberaba. Então, na oportunidade, na minha época ainda era o PRAS, né? Precocidade, harmonia racial, aprumo sexual. Então, ainda vim dessa escola, fiz vários cursos de julgamento, e aquilo foi me encantando. Esse mundo da BCZ e até culminar no meu ingresso, que foi em 2008, na finalização, no último concurso. Eu tive a oportunidade de fazer o concurso, porém, na época, não era formada, é uma longa história, que até né, a gente passou por alguns problemas, né? Volta, peguei carona para ir para Goiânia de volta. E aí o pessoal me ligou, não, Mariana, você passou. Aí eu falei assim, putz, e agora como é que eu vou voltar para fazer a prova? Aí eu já atravessei a 0,50, ajoelhei no asfalto ali, no acostamento, falei, não, Deus vai me ajudar que uma pessoa vai parar.
E um senhor que fornecia suplemento de informática para a BCZ falou: menina, você é doido, você está parada aí na rodovia, ajoelhada. Falei: não, passei no concurso da BCZ, você me leva lá, por favor, tem menos de 1 hora. Foi dito e feito. Ele chegou, me entregou aqui, eu fiz a prova, consegui passar, mas na oportunidade ainda estava na graduação e no final do ano tive a oportunidade por conta do escritório de Salvador. Teve uma demanda, né, para a região de Barreiras, através do nosso diretor na época, então, o Nelson Pineda, junto com o Cal, e aí eu fiquei um bom tempo lá. Então, de graduação até esse ingresso, né, tanto na parte do registro genealógico da BCZ como técnica de campo, fiquei até 2010, quando também o pessoal, né, da sede, o Carlos Lucas, o Josaquian e o Carlos Henrique, na época, falou: Mariano, a gente vai ter uma divisão do PMGZ e aí você poderia assumir a parte do leite. Falei: nossa, mas eu vim tantos anos dedicado, corte e tal, julgamento. Eu falei assim: não, leite também. E aí veio com essa oportunidade, porque eu relembrei toda a minha vida, né, em Goiás, em Goiânia, no escritório, que eu também acompanhava os rebanhos leiteiros até então. Então, no ano de 2010, 3 de março de 2010, eu já estava aqui em Uberaba assumindo a questão da gerência do controle leiteiro do PMGZ Leite, então, e sempre com essa vontade, o Emanuel e Pedro, de estudar. Porque eu vi, assim, e também uma pessoa que foi muito importante na minha carreira, um pesquisador da Embrapa, o Trovo, ele sempre me falava isso. Falou: Mariana, por mais que você vai no campo e tudo e tal, não se esqueça de estudar. Então eu fazia isso. Todos os atendimentos, eu estava com o livro do Jonas Carlos Campo Pereira, junto com meus ferros, né, junto com os ferros de marcação, junto com o computador da BCZ. Então acabava o serviço à noite, eu estudava. E aí eu vi que precisava de ir além. Porém, era difícil. Você está estudando, né, e trabalhando, né? Na verdade, você trabalhar e querer estudar, principalmente em 2 cursos, né, em 2 pós-graduação, que requer tanta demanda. Aí eu consegui a liberação da BCZ, a BCZ fez esse investimento em termos de crescimento, desenvolvimento pessoal. Então eu fiz 3 anos de mestrado na Universidade de Uberlândia, Federal de Uberlândia, com a professora Karina, também com a parte toda de gado de leite, né, modelos e tudo e tal. Quando eu finalizei o mestrado, falei: não, agora já deu, já estava um pouco exausta, assim, por conta da rotina, né, de estudar e trabalhar. Só que aí o pessoal falou: não, Mariana, termina o doutorado. Falei: nossa, vou fazer o doutorado. Agora onde é que eu vou fazer o doutorado? Eu fui para a Unesp, de Jabuticabal. Aí eu tive a oportunidade de fazer lá na zootecnia, sob orientação da professora Lúcia Galvão, que esse ano já se aposenta aí, uma grande pesquisadora, né, no Nelore, a nossa pesquisadora, que é um orgulho para todos nós brasileiros, então foi uma honra também. E foi mais 4 anos estudando para finalizar o doutorado aí com a ajuda de todos, né? Principalmente por essa rotina que eu saía aqui 4 horas da manhã, né, de Uberaba para chegar em Jabuticabal, 8 horas ter aula e tudo, e meio a serviços né, e tudo. Então foi essa foi importante para a gente fazer essa fundamentação teórica aí que eu tenho hoje e agradeço muito por isso. Muito bom. Pedro, e assim, e quem está nos acompanhando, eu estava prestando atenção na resposta dela e lembrando dos outros convidados que a gente já teve aqui, não sei se você pensou a mesma coisa, mas todo mundo que se destaca, né, impressionante. É meio que uma história bem parecida, e a história parecida, Mariana, no ponto de dedicação, no ponto de correr atrás, no ponto de... Você foi falando aí e toda vez, tudo que você foi falando, a gente consegue pescar que foi... Alguma coisa de outro convidado. Que ela foi atrás, que ela se interessou, que ela perguntou para alguém, ela estava estudando, ela chegou perto do pessoal para fazer o estágio na Embrapa. Enfim, sempre partindo da atitude da pessoa de correr atrás, e sempre são essas pessoas que acabam se destacando. Mas no comecinho da sua resposta você falou que um dos seus professores aí falou que era dom, essa questão do julgamento. Para você, é mais dom, é mais teórico, é a junção dos dois? É o dia a dia, É o né? dia a dia. O que é fundamental para um jurado? Olha, Emanuel, depois desses 17 anos, né, de casa, vendo gado e acompanhando, por mais que eu tenha assumido, né, lógico, as funções na gerência e tudo, eu nunca deixei de ir para o campo, né? Sempre gostei, assim, até igual eu sempre falei, assim, eu quero ser sempre essa pessoa meio que híbrida mesmo, né? Ora Legal. parte da pesquisa, ora parte da gerência, lógico, mas também no campo. Por quê? Porque realmente eu acho que vem essa questão, o que o Luiz Otávio me falou na época,
é verdade, assim, você tem que ter um dom também. Por mais que eu tenha, por exemplo, 17 anos, você vê o gado e tudo, mas você vê o atual estágio daquele animal, você fazer uma projeção, uma projeção daquela vida futura. E tem alguns animais que realmente eles te chamam a atenção de uma maneira assim muito sutil. Então, por isso que eu falo, essa sutileza do jurado, que, querendo ou não, o jurado ou o técnico de campo, isso cabe. Porque por mais que, por exemplo, não, beleza, eu tô lá no campo, igual registrando e tudo, tal, você está trabalhando muito com defeitos, né? Então a gente só Verdade. tem que mudar Verdade. porque você vai fazer a concessão do registro é em cima dos defeitos, né? Então, assim, eu sempre costumo brincar muito com os criadores que eu atendo nesse sentido. Então, às vezes, é só você mudar o foco. Sim. Né? Na verdade, quando você assume o recinto de avaliação ou o ringue do julgamento, aí você muda o foco, mas ainda assim é necessário, assim, você tira dos defeitos para trabalhar com o permissível e ideal dos animais, mas todas essas 3 categorias do padrão do registro genealógico da BCZ, dependendo de qual raça, passa por esse dom que o Luiz Otávio falava. Então, assim, hoje eu me encontrei nele. Eu acho que, assim, eu confio tanto nesse meu dom que eu nunca deixei de ir para campo, sabe? Nunca deixei de ir para o campo, justamente por isso. Esse feeling, essa sensibilidade, né? Essa sensibilidade. Que vamos lá, tem que ter o dom, a pessoa tem que ter já uma certa predisposição para entender de zebu, para ter o olhar clínico de zebu, mas também tem que ter a prática, tem que ter o estudo teórico. Isso, a prática vai deixando você só um pouco mais seguro, para te ser sincero. Mas a questão, por exemplo, de você realmente fazer história dentro de uma fazenda, principalmente na seleção dos animais que serão pais das futuras gerações, ou também no descarte, que o pessoal esquece que fazer descarte também é um tipo de seleção, você tem que ter o mesmo rigor, né? Assim, passa por isso, passa por essa questão do dom. Por isso que nem todos conseguem. Tá. Eu acho por isso que nem todos conseguem. Legal. E, Mariana, você comentou que nenhum dos seus irmãos quiseram ir para a área de agrária. E a gente falando aqui de dom, tudo, você vem de uma infância que você estava presente ali na fazenda, você estava constante, ou isso veio depois durante a graduação, depois de um ensino médio, esse dom veio de onde? Talvez lá de trás, você criancinha viu e falou, não, eu gosto de gado. Eu vejo aqui, eu tô aqui com meu pai, ou não, isso veio na graduação e você trabalhando ali, estudando, você foi desenvolvendo isso. Olha, eu lembro da minha infância, assim, de ir pra fazenda, de um conhecido ou outro, mas nunca viver, assim, o dia a dia de uma fazenda para, às vezes, talvez despertar, né, isso. Agora, que eu comprava revista de cavalo, eu comprava demais. Pra você ver, assim, eu comprava muita revista, eu gostava muito. Essa parte visual dos animais já me chamava atenção. Então, assim, pela quantidade de revista que eu comprava. Isso já vem um dom, né? Porque não é normal uma criança comprar revista de cavalo. Geralmente você quer comprar a Turma da Mônica, o Batman. E aí eu comprava e ficava admirado de ver isso. E quando eu tive a oportunidade de fazer a graduação, isso para mim ficou assim, do primeiro semestre, já os professores já falaram, não, Mariana, você tem essa capacidade, tanto é que não demorou do meu primeiro estágio ter sido junto com a Embrapa Gado de Corte, já com essa parte de melhoramento e avaliação visual e tudo, que depois, com o tempo, né, com o contato com a BCZ, com todos aí dessa jornada, só foi fortalecendo, né? Então, E para turma jovem aí que acompanha a gente, que está formando, o que você fala da importância de ir atrás desses estágios? Qual foi a importância desse estágio da Embrapa Gado de Corte para você? Como é que você vê isso dentro de uma formação profissional? importantíssimo, assim. Não são todos, né? Lógico que isso também é esperado, que não são todos professores vão ter condições de passar toda a bagagem, né? Cada um com as suas vivências, cada um com as suas particularidades. E por mais boa intenção que o professor tenha de passar isso, né, dentro da sala de aula, vai depender da vivência, né, do que o aluno quer buscar. Então, se não fosse esses estágios, eu não estaria aqui hoje, certo? Então, assim, o estágio te deu prático. Não, o estágio me ajudou a escolher o que eu queria realmente para minha vida, o pessoal fala muito de propósito, talvez às vezes esteja até redundante, mas não, hoje eu consigo dizer que eu consigo viver o que eu trabalho de uma maneira tão suave, tão tranquila,
que para mim é fácil, por exemplo, hoje fazer o que eu faço. Ter a capacidade de trabalho que eu tenho justamente por conta disso, porque você tem um propósito e isso foi acendido ou foi Despertado. despertado, né? Foi um gatilho assim através do estágio. Então, eu peço para quem está nos assistindo, né, quem está na graduação, que não esqueça disso, né? Que é super importante. Uhum. Legal. E só também, você começou na área de gado de corte, começou de julgamento ali, e hoje seu nome a gente quase que liga Mariana com o gado É leiteiro. É leite. Mariana do Leite. É do E leite. Já não tem um Alencar mais. então, aí a pergunta pessoal, você tem saudade do gado de corte ou seu foco agora falou, não, minha paixão agora é leite, eu não quero, não vejo eu ligado ao corte mais. Olha, eu não vou te falar assim, ó, Pedro, nunca diga nunca. Aham, Porém, porque a gente não sabe o dia da manhã. sim. Primeiro, assim, minha paixão é o zebu. Uhum, Isso é fora de base, assim. Então, para mim, onde é que tem um zebu, eu vou estar. tá. A questão da migração, né, da seleção corte para seleção leite, só me fez, assim, crescer. Uhum, Principalmente, assim, dos detalhes. Hoje, se eu voltar, por exemplo, para o gado de corte, se antes eu já era exigente, acho que hoje aham, eu vou ser 3 vezes mais. sim. Porque é igual o povo fala, quem cria uma vaca de leite, né, ou quem seleciona a vaca de leite, seleciona as outras, né, igual o gado de corte, com Uhum, uma vantagem, assim, bem superior. Então, hoje, assim, eu tô bem no gado de leite, aham, mas, assim, tô à disposição. Ah, Mariana, vamos selecionar corte? Não, só mudar o foco aqui. sim. Seleção vai ser a mesma, principalmente Aham, ou os princípios básicos do melhoramento aham, e também os princípios da avaliação visual. Não sim. tem como. Hoje eu não vejo, por exemplo, tanto na pecuária zebuína de corte, quanto na pecuária zebuína de leite, você não tem uma interação entre as informações. Uhum, Né? Principalmente, ó, você tem avaliação genética, você tem um fenotípico do animal, né? Você tem sim. avaliação visual, tem várias características hoje que elas não podem ser utilizadas de uma maneira, uma em detrimento da outra. É o Uhum, conjunto, é a combinação. Então, acho que hoje, assim, hoje nós estamos nesse patamar, tanto na pecuária zebuína de corte quanto na pecuária zebuína de leite, de ter uma gama de informações a mais para a gente elevar realmente a produtividade dos ah, rebanhos. tá. Entendeu? Então, acho que seria isso. É, e você que viveu os dois lados, o corte e o leite, você acredita no animal dupla aptidão? Que a gente conversou esses tempos atrás aqui, no que eu não lembro Verdade. quem que foi e falou, não, isso pra mim não existe. Ou você vai focar pro leite ou você vai focar pra carne. E tem esse assunto da dupla aptidão. Das Você ac- raças, dupla Das aptidão. Isso, raças, né? Que é. hoje estão, né, mais direcionadas. Uhum, Assim, Pedro, eu respeito quem faça, aham, né? Porque não é um trabalho fácil. imagino. Principalmente que a gente está falando de características que os genes competem, né? Uhum, Então, ora você não tem como, por exemplo, falar pro genótipo do animal, ou, ó, seleciona, corte agora, aí daqui a pouquinho você volta, aham, seleciona. Não é o meio que está uhum, mudando ali, seu livro, que é seu código genético. O que que eu penso? Eu acho que você pode ir caminhando uhum, entre as duas seleções, porém não espere ganhos expressivos. sim. Você entendeu? Então, assim, Mariana, eu estou satisfeito na atual situação. Eu tenho lá. E não é, quando a gente fala seleção dupla aptidão, não é a vaca de leite um bezerro de carne. Uhum, Isso não é. Um modelo Dairy Beef, não, isso não é. Modelo Dairy Beef é uma ferramenta de Sim, manejo, por exemplo, hoje, que está empregada nos Estados Unidos e que facilmente a gente vê aqui também. sim. Isso é antigo. Agora, a seleção dupla aptidão, você tem que ver que você vai caminhar a passos Lentos. lentos, bem lentos. E que você vai pagar o preço por isso. Agora, nós estamos falando de bovinos. Bovinos aí, um intervalo de geração, nós estamos falando de no mínimo 4, 5 anos. uhum, Quanto que nós temos hoje de genômica, de biotecnologia reprodutiva aí, que a gente demorou para já abaixar um pouco. Então, aham, assim, é complicado o próprio limitador biológico do bovino, por conta dessa questão, você tentar ter ganhos assim. Aí você já vai fazer uma seleção que é demorada. O intervalo de geração já é demorado. Então, não espere, por exemplo, isso ser de uma maneira imediata. entendi, Essa seria a minha opinião. Eu respeito quem faça. entendi. Não, realmente não é fácil como ela falou, porque você você talvez, se eu tiver errado, você pode me corrigir. Talvez você selecionando isso, você não vai ter nenhum resultado excelente no corte, nem um resultado excelente no leite. Você vai estar sempre ali no meio termo, tentando melhorar, né?
Aham. Sim, e isso leva tempo, gente. Nós já temos uma dificuldade assim tremenda de fazer uma seleção direcionada. Por exemplo, se você escolhe, por exemplo, recurso genético Nelore para seleção tanto de carne quanto de reprodução, né? Então, assim, a- com esse objetivo definido, recurso genético escolhido, já é um grande desafio você combinar, né, tudo, chegar nesse padrão de excelência hoje. Agora imagina o contrário. Na sua resposta você falou aí das avaliações genéticas, você falou dessa questão do melhoramento genético. É uma pergunta que é muito recorrente aqui, a gente gosta de levantar esse tema. Para você, Mariana, qual que é vamos falar assim, acho que é a pergunta de US$ 1 milhão. Qual é o caminho certo ou o caminho menos que você vai menos errar para o melhoramento genético? Porque na raça Nelore a gente percebe uma certa 2 grupos mais distintos, a gente percebe um burburinho maior, né, Uhum. eh, em Ora rela pista, em ora relação à programas. avaliação visual, fenótipo, padrão racial, a programas, a números, Uhum. avaliação genética, um pessoal meio conflitante, tal. No leite eu percebo que é menos, eu percebo pelas conversas que eu já tive com Uhum. quem mexe com leite, é bem menos esse conflito, eu acho que o pessoal do leite já está bem mais tranquilo nas avaliações. Mas para você, como que você vê isso no melhoramento genético? Olha, para mim não tem nada melhor do que você ver um animal produtivo e bonito. Eu Uhum. acho que isso daí cabe em qualquer lugar. Então, assim, não, eu acho que um não deve, né, anular o outro. É igual eu falei. Só que quando a gente parte para dentro da fazenda para fazer esse trabalho, quer seja no leite também, por mais que seja menos intensivo, eu acho, o Emanuel, pela quantidade, né? Pela questão da população e tudo dos animais hoje zebuíno-leiteiros. Mas passa isso também. Então, assim, não tem como, por exemplo, entrar dentro da fazenda e falar assim, ó, esse é o meu melhor índice ABCZ. E olhar para o animal não ter condições de caminhar, ou se é um animal que não tem uma caracterização racial, como é que se diz, mais dentro, mais para o lado do permissível desclassificante, volto a lembrar dos 3 quadros, das 3 colunas aí do padrão racial, do que um outro, por exemplo, que é muito bonito, pouco produtivo. Eu não sou a favor. Tipo assim, do muito bonito e pouco produtivo. Ou do muito produtivo e feio, Tá. né? Igual a gente fala. Porém, isso requer, igual eu falei, quantidade e o cara pôr a mão mesmo para descartar. O negócio é porque ninguém quer pagar o preço do descarte. Você entendeu? Se você chega hoje, por exemplo, na fazenda para fazer uma avaliação de uma safra, sei lá, que nasceu ano passado, e aí você tem lá 150 animais. Uhum. E aí você, tô te falando assim, isso um pouco da vivência para vocês, um pouco da vivência prática que eu tenho. Você tem lá 150 animais, você tem informação de pedigree, você tem informação da lactação da mãe, ou você tem informação genética para corte, enfim, Aham. adequem no modelo que vocês querem, ou corte ou leite aí. E aí você tem essa informação e mais começa a fazer a classificação dos animais. Eu te garanto que vai ficar nos 25% você vai encontrar de animais que tenham boa avaliação genética, que tenha variabilidade de pedigree, que a gente não pode esquecer, e também que tem uma boa apresentação fenotípica. O problema é que aí você vê esses 30, 25 animais. Beleza, perfeito, encontrou. O criador quer que você dá conta do restante. Quem que vai pagar a conta? Uhum. Quem que vai, por exemplo, descartar esses animais? Não, Mariana, vou abater e vou só multiplicar esses 30% aí que você pegou, que você selecionou. Entendeu? Aí fica nessa, não. Entra esse que você descartou, por exemplo, que você iria descartar, porque ele tem um bom genoma. Uhum. Aí você cola ele para dentro. Ah, não, esse daqui tem um bom tipo, atende o padrão racial. Aí você volta com ele para dentro de novo. Aí o que você faz com o seu trabalho de seleção? Para. Você Sim. entendeu? Para. Então hoje, assim, por mais que tenha esse burburinho e tudo, quem está realmente comprometido com o trabalho de seleção, principalmente identidade de seleção, você tem que olhar para o seu gado, para os seus animais zebuínos e falar assim, ele tem minha identidade. Porque você definiu o seu recurso genético, você definiu suas características de seleção, você tem que pagar um preço para isso. Entendeu? Então, assim, eu particularmente, hoje, assim, eu tenho orgulho, assim, dos animais, que às vezes a gente passa muito tempo selecionando, assim, o pessoal fala, nossa, Mariana é enjoado com isso, ou não, com aquilo e tal. Eu tenho orgulho, assim, se for ver ao longo das safras,
o tanto que o gado vai trazendo isso, vai expressando o que você realmente quer, você Vai entendeu? respondendo, né? Vai respondendo, É. justamente, respondendo. E não é fácil, isso que você falou, talvez seja o objetivo, assim, de todo zebuzeiro, né? De ter o seu, vamos falar assim, o seu biotipo, de ter a sua marca no gado, assim, sem ser o ferro. Tô falando da marca registrada Assinatura, né? de Sua modelo. assinatura, Você vê sim. aquela novilha do Pedro. Ah, como é Aham. que você sabe? Não, é o tipo dele, ó. É. É o que ele gosta, é o que ele seleciona. Isso Uhum. é o. Esse é o O, suprassumo. Isso é o. o É paraíso pro alcançar, criador, né? assim, É. um patamar que não é fácil e demanda tempo. O pessoal precisa entender isso também, que demanda E tempo. demanda tempo, e é igual eu falei, pôr a mão no bolso, porque às vezes o criador fica, mas a novilha que eu registrei, que tem. É lógico que você está agregando valor pelo registro, o Uhum. serviço da BCZ é Aham. realmente gerar fonte, riqueza para o seu associado, isso é Sim. sem sombra de dúvida. Mas eu não posso, por exemplo, assumir que tudo, esses 70% que não ingressou no seu grupo de 30%, que você, por exemplo, Mariana, vou, por exemplo, fazer um leilão. Pode ser, porque às vezes o que não serve para você serve para o outro, mas tem muita coisa que não serve para Pra você e não ninguém. serve para ninguém. Aham. E aí o criador quer porque eu não vou deixar, por exemplo, um animal que eu controlei, que eu registrei, ou sei lá, enfim, virar preço de balança. É. É melhor do que sair, Entra uma porque paixão também no meio, ué. né? E o criador é dono da BCZ. Uhum. Aquele ferro que está ali, tanto na face esquerda quanto na face direita, não é só a BCZ Associação, é do criador também. Então pensa você, por exemplo, disponibilizando esse tipo de animal para o mercado. Você entendeu? Então melhor não, beleza, vamos levar para o abate aqui e acabou a história. Acabou a história. Coloca... Paciência, né? E Uhum. também, como o cara tem que pensar também como colocação de marca, né? Como colocação de da própria marca da fazenda, né? De você. É claro que não é fácil. A gente fala isso aqui, mas não é fácil. A conta tem que fechar. Mas isso também é importante como colocação de marca. Não, o Gir leiteiro do Pedro só oferece coisa boa. Eu nunca vi um Ah. leilão dele com uma coisa mais ou menos. Então ele Sim. já se colocou num lugar. Às vezes esses animais que estão no 70%, estou falando de 70% sendo estritamente assim dura Aham. nesse Aham. processo, mas às vezes você fala assim, vou colocar no leilão, vou disponibilizar, que não tira, por exemplo, um preço de balança, né, de gado comercial, mas olha o quanto de valor que você está agregando nos seus 30%. Sim. Com certeza esses 30% vai pagar essa diferença do preço, por exemplo, que você está tentando elevar. R$ 3.000 a mais, R$ 4.000 a menos, e os 20.000 a mais no seu grupo, aqui, da esquerda, dos seus 30%. É. Você entendeu? Então faça as contas. Melhoramento é isso. E o que eu acho bem, assim, principalmente nesse tocante, o Emanuel, que você falou, tantas informações, né? Como trabalhar, eu acho que isso que é o melhor do melhoramento. Você ter várias informações para você realmente se colocar numa situação de desconforto e fazer Uhum. o seu melhor. O ser humano só trabalha bem em situação desafiadora. E isso é um desafio. Então, quando você chega nesse desafio, que você encontra esses animais que estão atendem todos os requisitos com as suas particularidades aí, e você ter esses 70% para você realmente falar, não, isso aqui não serve para mim, é de encher de orgulho, sabe? Aham. É isso que vai te colocando no mercado. Porque senão você vai ficar, por exemplo, vender uma vaca pro Pedro. O cara vai ficar 5 anos, Pedro vai ficar 5 anos me xingando. Falar, Mariana, essa vaca, não sei o quê, não Verdade. sei o Aham. quê, não sei o quê. E aí, você tem que ter isso daí em mente. É. Verdade. E nesse grupo dos 70% ainda, o animal que não produz, ele tá te dando prejuízo na fazenda, né? Talvez você tá com dó de pôr o animal vender por preço de balança, Sim, mas aquilo ali tá te dando prejuízo dia a dia, né? No dia a dia, aquilo ali tá te tirando dinheiro total. seu. Não, e o pessoal fala, porque é filho da cicrana, da Aham. beltrana. Tem a questão do pedigree. Aí o pessoal fala assim, porque toda filha da vaca tal é muito boa. Aham. Quantas filhas da vaca tal você viu? Aí você chega na fazenda, por exemplo, o criador só faz acasalamento só daquela vaca com aquele determinado touro. Aham. Aí como é que você vai falar que essa vaca, por exemplo, que estava nos 70%, que o criador pensa que ela deveria ser mãe dos 30%, mas não foi. Sim. Porque não teve também, igual eu falei, não teve quantidade, não teve variabilidade. Isso para mim é uma situação que, assim, eu acho que tanto no Nelore quanto no Gir Leiteiro ou no Guzerá, enfim,
todas as raças zebuínas, todo o processo de seleção requer isso daí. Por quê? Às vezes esse animal de 70%, igual a gente falou, tem um pedigree lá que você acha que você fecha os olhos, né? A partir do momento, não, eu paguei 60 mil nessa vaca, É, paguei 100 mil nessa vaca, aí você é, fica aguentando. Você fica exatamente. aguentando ela, como é que se diz, gerar seu prejuízo. E outra coisa, você está vendo indivíduos. Aham. O criador, ele tem que ver rebanho. Rebanho. Seu rebanho é produtivo quanto e como. Quanto e como. E para quê? Não, meu rebanho é produtivo para precocidade sexual. Meu rebanho é produtivo para produção de leite. Meu rebanho é produtivo para... Você tem que ter isso daí em mente. Isso é uma grande verdade e é um pensamento que a maioria não tem. E você estava falando tanto dessa parte aí que tem que ser feito, todo mundo tem que fazer essa peneira. É, filha da fulana, paguei tanto e tal. Você chegou num curral de uma fazenda que você está prestando serviço, ou da BCZ, ou enfim, um exemplo aqui. Como é que você faz esse processo de seleção? Você já pega todas as informações, ó, já vai colocando aqui que eu já vou saber quem que é pai, quem que é mãe, avaliação genética, já tô com tudo aqui, ou você vai sem saber de nada, vai primeiro no racial e depois você vai para as avaliações? Olha, vou falar com a experiência que eu tenho, assim, ó, Emanuel. Por mais que a pessoa que esteja ao meu lado e tudo tenha as informações, primeiramente, eu não me deixo levar, eu não faço um viés em relação à questão, até mesmo da idade, de tudo. Assim, eu vejo o indivíduo como um todo e com o animal desenhado que eu tenho na minha cabeça. Então, passou já várias vezes a oportunidade de eu estar na fazenda, realmente. A pessoa do lado, é filha da fulana, da ciclana. E eu B. B mais para mim, que eu faço 6 classificações, né? Uhum. Aham. A mais, A menos, B mais, B menos, C mais, C Igual menos. nota. Igual Nota nota. de Então, colégio. assim, quando a gente faz essa classificação, independente disso, no final do serviço, que aí eu vou me inteirar do que aconteceu. No final da apartação que eu vou inteirar, principalmente com o criador, eu acho que ele, quando faz esse exercício, para mim, assim, é surreal o aprendizado, né? Aham. Porque por mais dificuldade que a gente tenha de concentrar os animais, A mais, A menos, né? Ou os do B mais para cima, quando você vê esse O gado lote apartado, o separado lote separado, é trem de isso para doido. mim é a maior escola que a gente pode ter. E aí, não só visualmente, né? E aí, depois você pega esses dados, vai trabalhar. Fala, não, quanto de, por exemplo, de genômica, né, para as características que o criador está querendo selecionar, ou quanto, né, de variabilidade que eu tenho nesse grupo. Olha, vou te ser sincero, numa apartação que você chega a ter esse grupo aí, você ganha 80 quilos. Por exemplo, genéticos. Só porque você, por fenótipo, por olho, por critérios que você tem, você consegue agrupar esses animais. Então, e Até aí você me pergunta assim, Mariano, 80 quilos genético ajuda? Falei, nó, um monte. Você entendeu? Se a gente for pensar, dependendo, né? No caso aqui, eu só passei da experiência que foi para a produção de leite aos 305 dias. Aham. Isso sem considerar o restante. Você entendeu? Então, assim, isso foi muito bom. E o criador, só numa apartação, ele já consegue elevar a média do rebanho. Uhum. Agora, imagina com esse rebanho selecionado, fazendo os acasalamentos corretos. Né? Não, os aí acasalamentos. sim, se Aí munindo sim. das informações de Aí genômica, de sim. avaliação Aí eu, genética, aí eu, eu, você eu coloco elas. Agora, antes, para seleção, não. Às vezes tá a pessoa do lado, tá falando e tudo e tal, mas eu não me, como é que se diz? Eu não me convenço por isso. sei. Entendeu? Porque passa, o cara vai falar, às vezes é a melhor vaca dele, e aí eu Sim, pego e falo, não, B mais. Aham. O criador esperaria. sim. Não, mas é a fulana, é a ciclana. Eu falei, ó, O que não eu é. tô vendo é O que B+. eu tô vendo não é B Aham. mais. É por isso, por isso, por isso. Eu te dou a explicação técnica aí. Você entendeu? E se o criador, e nós como técnicos não tivemos, né? Igual eu falo, não vai substituir o olho nunca. Igual eu falei, por mais avanços que a gente tenha no melhoramento genético animal, com tudo que eu tô te falando, sei lá, com ultrassonografia, com tudo que o mercado hoje disponibiliza e que é válido, não é de ser, né, não pode desacreditar e tudo, porém o olho não substitui. O melhoramento genético começou com a observação de um fazendeiro. Aham. Começou com a pessoa observando. O que você faz com observação? É olho. Você entendeu? Então, assim, o cara começou a notar e começou a fazer. Por que que hoje vai mudar? Então, eu confio muito, muito nisso.
sabe? Muito nisso. Que você, sim, o técnico bem capacitado e com tudo isso que a gente discutiu, ele consegue já de maneira assim imediata já ter um bom resultado na fazenda. Uhum. Depois a complementação da capacidade dele. Ó, aqui tem muita filha de um touro tal. Vamos pegar as filhas de um touro X, vamos ver quais são as melhores. Aí refina essa Tá. classificação. Você entendeu? Não, beleza. Ó, esse touro aqui tem filhos com esse perfil. De 3 irmãs completas, vou ficar com uma. Sim. Para que você vai ficar com 3 irmãos completos? Sim. Você entendeu? Então, assim, aí é outro E, desdobramento. e também, até para o pessoal entender que a gente, quando a gente fala muito o olho, não é que é uma coisa subjetiva, não é que é um gosto pessoal da Mariana ou do outro, não. É um embasamento realmente técnico, né? Assim, você está olhando para características produtivas, você está ali, entre aspas, selecionando características produtivas, características funcionais, né? Não é por mera beleza, não é por mero, Não, né? não é opinião. O pessoal, acho que, às vezes, com o passar do tempo, principalmente, às vezes, as pessoas, por, não sei como dizer, às vezes, a pessoa não recebeu muito bem essa orientação técnica, é É, fácil de falar, assim, porque às vezes, vamos supor, isso acontece muito no pista de julgamento, né? é, O criador perdeu, não, o Emanuel não tem um olho bom, foi gosto pessoal, não. Aham. Você tem que ter, como é que se fala, a justificativa técnica. Por quê? Por exemplo, o holandês, que é a raça mais desenvolvida do mundo, não acabou com a avaliação linear. Nenhum, não acabou de fazer classificação. Hoje, por exemplo, no Brasil, são mais de 20 mil vacas classificadas. Você Uhum. pega uma prova hoje americana do holandês, você tem para tudo. Você tem para estratura, você tem para ubre, você tem para força leiteira, para todas as características. A única coisa que o catálogo fez foi transformar um olho em número. Mas o que a gente está vendo no campo está realmente entregando isso, resultado isso é o ideal. para as futuras gerações, né, dos animais. E aí Emanuel, você foi perfeito nessa colocação, porque não é simplesmente um gosto pessoal. Não, E tudo tem um porquê, né? tudo Ah, tem um ela tem que ter a porquê. costela mais arqueada porque Por ela isso. tem que ter porquê. Então, toda a característica tem um porquê de É se lógico. prezar por ela. Eu posso, por exemplo, de 2 animais que têm um padrão fenotípico funcional próximo, aí Ah, sim, aí eu posso falar: "Ó, Pedro, Emanuel, esse animal aqui tem um racial que me agrada mais". Aham. E ainda assim, um racial que me agrada mais, eu tenho que explicar por que que me agrada mais. O que que tem a mais do ideal para falar que um animal vai estar, tipo assim, nesse potencial. Então, assim, para te ser sincero, não vai ter gosto não, viu. Eu acho que eu não vejo escrito no padrão racial entre ideal, permissível e desclassificando, eu gosto disso. Não, não é Aham. gosto, tá lá. A orelha tem que ser gavionada, tem que ser média, típica pendente. Está escrito. O que foge fora isso, está no permissível. O que foge do permissível, está no desclassificante. Então, assim, é essa união entre esses 3 patamares, juntamente com a questão das características produtivas e funcionais, que dão todo esse know-how aí que nós temos na avaliação. Ou você acha que, por exemplo, o pessoal de fora vem aqui para ver o nosso julgamento, ver o nosso trabalho de seleção, por quê? Nós começamos há muito tempo a fazer. Nós estamos falando de 20 anos atrás, não tinha genômica. Uhum. Você entendeu? Então, assim, de onde que veio esse trabalho de seleção? Ou quando começou a ingressar os animais dentro aqui do começo do serviço de registro, quando ainda a população de bovino, ainda zebuína, foi importada, que a gente fala dessa primeira fase, né, da mistura, da absorção que teve, que depois teve que separar. Quem que separou o joio do trigo? Você entendeu? Uhum. Então foi o zebuzeiro, foi o criador, sempre foi olho. E nunca vai deixar de ser olho. Uhum. Nunca vai deixar. legal. E você, na sua resposta, você falou várias vezes da importância da variabilidade, né? Dessa variação, de ter pais diferentes, né? Que a gente tem visto aí que a questão da consanguinidade, né? Consanguinidade. Sim. É um problema. Na raça Nelore tá começando a ter novamente. A galera tá Uhum. começando a permitir um pouco mais. Como é que você vê isso em relação à consanguinidade? Olha, independente, né, das raças, a consanguinidade, ela, até certo ponto, ela é válida quando você tem a necessidade de fixar determinadas características, quando eu falo característica, ou determinados genes aí de interesse. Porém, ela tem um fator limitante,
Ou seja, ela tem um limite para ser aplicada. Então, quando você vê, por exemplo, não, beleza, eu fiz uma endogamia, eu fiz a consanguinidade para fixar X característica. Ok, beleza. O que você tem que fazer em contraponto? Você ingressar com variabilidade. Você entendeu? Porque sem a variabilidade, você não tem o ganho genético. Você não atende a variabilidade genética, que é a questão do progresso genético. Então, é uma linha tênue, assim, e difícil, às vezes, o pessoal, nossa, eu quero trabalhar com endogamia, por isso, por isso, por isso, por aquilo, mas esquece. Quando você tem, por exemplo, melhoramento de frango ou de porco, tranquilo. Você tem linhas maternas e linhas paternas e você funde aquilo, mas o intervalo de geração é muito rápido, tudo Aham. acontece muito rápido. No bovino, não. Então, a partir do momento, além de você demorar a fixar, por exemplo, com a endogamia, você pode ter prejuízos quando, principalmente, características reprodutivas ou doenças, enfim, ou características, né, aí, deletérias que vêm. Porém, quando você tem o mantenimento, né, a manutenção da variabilidade, é muito mais fácil de você trabalhar. É muito, porque assim, igual você chega lá num rebanho, vou falar isso para você, assim, mano, na prática. Você chega lá num rebanho, por exemplo, de 30 doadoras, B+. Perfeito. Uhum. Na hora que você vai ver pais, só tem 10 pais diferentes. O que você faz? E avós maternos? Quantos que são diferentes? Ou que não são redundantes dos pais? Que não tem um ancestral comum do pai? Entendeu? Então, assim, isso me preocupa, porque aí vai ser esse material que vai ser multiplicado. Aí o criador vira para você e fala assim: não, Mariana, não tem necessidade de comprar mais genética. A minha genética já basta. Será que realmente a sua genética já é o bastante? É igual eu falei, quantos dessa doadora sua, por exemplo, que você está fazendo acasalamento com touros que você já são comuns, você entendeu? Então, assim, esse acompanhamento tem que ser da manutenção da variabilidade genética, muito em cima do que ficou desses, né, dos animais que vão ser pais da futura geração, mas como também o que está ingressando, o que pode vir de fora. Que às vezes o criador, por exemplo, fica meio restrito, né? Ou quer, igual falando, um rebanho fechado. Vou falar um exemplo aqui da Epamig, né? Que em tese era um rebanho fechado. Hoje já não é mais. Não tem condições, por exemplo, de você fazer uma manutenção exclusivamente de um rebanho fechado em determinados animais. Então hoje você tem que fazer. Por quê? Porque às vezes o que você fechou naqueles ancestrais comuns e tudo não tem uma produtividade. E aí, como é que você vai fazer? Entendeu? A Verdade. genética que você fechou não é tão produtiva. Aí você tem que pegar, voltar com os animais de fora, externos, depois volta. Tem tempo que eu vejo assim os pedigrees, eu falo essa questão Uhum. da, da endogamia, da variabilidade, que eu falo assim, né? E aí junta um pouco daquilo que a gente falou no começo da identidade, né, também. Uhum. Porque quando você faz essas linhas, você permite, por exemplo, de 4 gerações que mostra ali no pedigree da BCZ, ter sua série única, usar sua genética própria. Você entendeu? Mas isso precisa de quê? Ter a endogamia para fazer uma determinada linha, mas desde que você tenha consciência, o ponto que é o final que ela deve chegar, e depois você manter a variabilidade com 2 linhas, 3 linhas diferentes dentro do seu rebanho. E aí você fecha o pedigree, batendo animais que não são comuns aí de ancestrais. E aí é o que me encanta. Já pensou uma série única, por exemplo, sua, do quarto, de tataravô, indo até a geração atual? Quem é que tem isso hoje? Você entendeu? Poucos, poucos, poucos criadores. E além Então, de fazer o gado, além de fazer o tipo, ainda fez família. fez. Tem que ter tudo isso. Senão você não consegue, igual eu falei, essa identidade, esse suprassumo aí, ou esse top que a gente quer, vai ter que chegar nos seus reprodutores ou nas suas matrizes com esse pedigree fechado. Leva tempo, mas é válido. Aham. Eu acho que é válido. E também você tem quase 2 décadas aí, não sei se é 14 ou 17 anos, eu não sei o número que você tá, mas esse tempo todo, lá do começo até hoje, quando a gente fala de melhoramento genético, né, parece que muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças. Você acha que hoje o pessoal já está absorvendo mais, talvez o pequeno criador absorve mais isso, ele aceita mais você ali do que quando você começou lá atrás? Ah, muito mais. Assim, ó, Pedro, nesses 17 anos, eu vejo que a informação é igual, né? Por mais que a gente passa,
tem uma evolução, tem uma absorção. Aham. E eu costumo falar muito do melhoramento genético para o pequeno, para o médio, para o grande criador, independente, né, do status aí, no seguinte Uhum. quesito. Você vai estar casando agora. Uhum. Emanuel já Já. casado aqui. Você não quer que seu filho seja melhor que você? Lógico, Você não quer que seu neto seja melhor que seu filho? lógico. O que nós estamos falando? Melhoramento. Melhoramento genético. Melhoramento. Aham. Então, assim, quando você traz esse exemplo para Mais dentro de prático, casa, né? mais Uhum. prático para dentro de casa, você vai tendo essa. Ele vai compreendendo isso. E eu Aham. sei que por muito tempo, talvez, o pessoal ficou um pouco perdido, porque realmente, ou a gente passou uma época com excesso de informação, como é a época que a gente vive hoje, Aham. mas o pessoal, os que pararam para ver dessas informações que são válidas para dentro, eu acho que já evoluiu assim muito, Aham. principalmente porque melhoramento genético, não só por essa proximidade, ele afeta também diretamente o bolso, Aham. você entendeu? Ele é econômico. Não adianta você falar assim, vou fazer melhoramento genético porque a Mariana quer fazer um melhoramento. Não, eu tenho que receber por isso. O problema é que você tem que ver a longo prazo. O que eu vou querer, por exemplo, do zebu leiteiro para daqui 20 anos? É o Uhum. que eu estou selecionando hoje. Sim. O que eu vou querer, por exemplo, o Nelore, que é a nossa raça aí, mãe, né? Uma raça, né, não só por volume, por também pesquisa e evolução aí hoje. O que eu vou querer hoje para o futuro? E assim, para o Guzerá, para o Brahma, passa para todos. Onde eu estou, né? E para onde vou chegar e como vou chegar. E aí eu acho que hoje o pessoal já deu uma evoluída, sabe, o Pedro, principalmente por isso. Por trazer esse exemplo mais para dentro de casa e isso impacta diretamente a parte econômica. Entendi. Muito Entendi. importante isso de também da gente, como a BCZ, como técnicos, como criadores, difundir essa informação de isso aí que você falou, que o melhoramento genético, que os índices, eles afetam economicamente, né? Eles afetam no É, bolso, né? No caso do corte, é o quilo de bezerro desmamado. sim. Quanto É. que eu vou ter a mais? Ou Quanto que quantos eu. bezerros de mamado, né? Porque É, o pessoal fala assim, e essa vaca que não pariu, aí o pessoal esquece de é, reprodução. Não é isso. só porque a Mariana quer fazer um Fertilidade. rebanho bonitinho, né? Não, Aham. é fertilidade, é leite, é quilo de bezerro desmamado, é produção dentro da sua fazenda. Aquela fábrica tem que ser produtiva, né? Não, Uhum. e eu costumo, assim, principalmente porque o zebu leiteiro, assim, diferentemente um pouco, né, do corte, principalmente das raças, né, do Nelore, do Guzerá, ou do Brahma, ou do Sindh, enfim, vocês estão fazendo animais puros com puros, né? Então, assim, não tem a questão do cruzamento. Agora imagina as raças leiteiras que tem a questão do cruzamento. É. Que aí o Verdade. pessoal pega qualquer vaca, aí, não, casá-lo com holandês e dá tudo certo, dá um girolando excepcional. Não dá. Uma garupa caída do giro leiteiro vai, uma Uhum. hora ou outra ela vai cair no F1. Não acho que não vai cair numa Entendi. geração cruzada que vai. Aham. Entendeu? O holandês tem anos de seleção, tal, ou o Jersey e tal. Não vai. Então, assim, se você não seleciona bem os animais, e essa questão, esse padrão fenotípico é sua identidade. Aí você vai falar, Mariana, você faz um padrão fenotípico, por exemplo, nas raças que estão incluídas aí no cruzamento? Lógico. Olha, eu quero um holandês ou um Jersey com esse perfil, com X características, eu estou padronizando. Aí às vezes o criador, não, mas esse touro não converte. Aí vamos para a FIV, né? Não converte. Né? Não, eu não quero saber da questão. Afeta? É lógico que afeta economicamente, você tem perca de ósseo e tudo e tal. Mas dentre os touros que convertem bem na FIV, qual está no seu padrão genético, no seu padrão, das suas características de seleção? É, Isso daí poucos sabem responder. Sim. Poucos sabem responder. e tem que ter isso bem, bem definido. O Pedro fez essa pergunta de como que mudou do início para cá. Eu queria entrar na parte, a gente estava antes aqui comentando, você comentou do avanço do controle leiteiro, de como funcionava o controle leiteiro, de como você iniciou lá atrás e como está hoje, até dentro da própria casa da BCZ, que agora a gente tem um departamento específico para trabalhar o leite, o melhoramento genético do leite, uma diretoria do leite, a Expo Leite, que é uma Uhum. novidade dentro da casa. Enfim, como é que você conta um pouco para a gente desse início, de como que era? Agora, acredito que tá muito bem, mas como foi esse início e como foi essa evolução? É, 2000 vamos lá, de 2006 para 2010, assim, a gente tinha realmente poucos rebanhos.
fazendo o controle leiteiro. E a gente também tem que lembrar que o recurso genético disponível, né, não só o gileiteiro, o guzerá, também nessas épocas a gente não tinha um volume tão grande. A FIV não era a FIV, Aham. você entendeu? Não tinha a mesma, a questão da biotecnologia reprodutiva também foi muito mandatória nesse sentido. E aí a gente tinha ali em torno de 300 rebanhos, mais ou menos. Quando chegou até o pico máximo em 2012, com quase 800 rebanhos em controle leiteiro. De lá para cá a gente caiu, né, um pouco, ou talvez, falo pouco por questão do cenário, né? Eram 800, por exemplo, rebanhos que tinham um volume muito grande ali de produção massiva dos animais puros, porém essa genética ainda não estava na base, né, na questão dos produtores de leite. Uhum. Hoje já não, aí a gente diminuiu a quantidade, ou seja, de criadores realmente que hoje estão trabalhando na seleção do zebu leiteiro. Porque quando a gente fala controle leiteiro, estou falando da pirâmide ali, estou falando do núcleo. Ali, quem é que manda, né? Ali, Sim. quem está fazendo esse trabalho de seleção. Então hoje a gente caiu pela metade, hoje nós temos quase 400, porém desses 400 já avançamos muito em termos de produtividade. Então, assim, a gente for lembrar, a média, por exemplo, de produção de leite do gir leiteiro, na época de 2006 a 2010 ali, era em torno ali de quase 3.000 quilos, 3.200, alguma coisa assim. Hoje, nós estamos falando de quase 4.000 quilos. E isso também passou para o guzerá, né? Lógico que com menos intensidade, devido ao tamanho da população, e está passando agora para o Sind, por exemplo. Que eu acho que daqui uns 5, 10 anos aí, a gente sai aí dessa média de 1.700 e alcança ali quase 2.000. Então, assim, esse processo não é em questão de quantidade, em sim dizendo, né? Mas sim quantos que ficaram e como estão trabalhando. Uhum. Então, hoje, assim, eu vejo que essa evolução do zebu leiteiro, não só partindo do princípio do controle leiteiro, que é a alma, né, do qualquer trabalho de melhoramento genético, as tecnologias que foram agregadas, as exposições, né, que vêm para valorizar esse trabalho dos criadores. A gente acha que a exposição, por exemplo, é o caminho contrário, né? É do animal que está aqui, que foi o melhor, o grande campeão, ou a grande campeã do torneio, que, como é que se diz, que volta para a fazenda para o trabalho de seleção. Não. É o O- que o criador fez lá. Aham. Então, assim, acho que tudo isso foi para valorizar principalmente. Ó, Brasil, quarto maior produtor de leite mundial. Nós somos o único país de clima tropical a alcançar esse posto. E não é à toa. Não é à toa, principalmente por dois milagres aí. Um, a gente tem que agradecer demais à África, nossas gramíneas aí tropicais, o Uhum. quanto do melhoramento também que foi feito em cima delas. Segundo, o zebu, né? Agradecer à Índia aí, porque sem essa evolução, né, desses anos aí de trabalho, então nós estamos falando desde 1976, que a gente agrega o controle leiteiro como fontes de seleção. Depois aí a gente pode passar outra história que aí de 2010, que a gente foi o primeiro a entregar uma avaliação genética de touros, né, que não estavam, por exemplo, incluídos no teste progênico, como foi o caso do gir leiteiro. Já em 2012 nós fomos o primeiro programa de melhoramento genético a entregar avaliação de produtos jovens, a entregar avaliação de matrizes, né? Porque até Sei. então a seleção das matrizes era só com base no controle leiteiro. Então todo esse processo de melhoramento culminou nisso que nós estamos falando, nesse quarto posto aí, porque realmente essa genética que está sendo aprimorada nos núcleos, hoje com 400 e tantos outros mais aí, está realmente chegando e impactando essa base da produção de leite aí nacional. E, Pedro, acho que a gente é um assunto importante, a gente tem que aproveitar a presença da Mariana aqui. Falando do leite, que o Brasil é um dos maiores produtores e, enfim, de toda essa importância. Fala pra gente, acho que você tem que desmistificar muita coisa. Quando se fala da parte do leite na nutrição, São. né? Sim. Na nutrição humana, o leite dentro do nosso dia a dia, do nosso consumo de leite, a gente vê, infelizmente, propagandas aí midiáticas contra o consumo do leite. Você que tem propriedade para falar, como é que você vê isso e como é que você enxerga isso? E conta pra gente os benefícios do leite. O mercado, né, concorrente, ele realmente talvez ele faça a melhor propaganda do que nós, né, Uhum. produtores. Uma lástima, né, mas a gente, mesmo com esse cenário, né, tão desafiador,
Por exemplo, eu acho que a alimentação humana, principalmente com leite, que é tão rico nos seus nutrientes, e principalmente, gente, é Sim. uma comida barata e de muita importância. A gente fala assim, a primeira coisa, o pessoal vai falar como malefício, porque é igual a gente falou, os caras são bons de propaganda, de marketing mesmo, e tá tudo bem. E aí é só que a gente pode não ser tão bom, porém o nosso produto é muito bom, né? Então, quando você vê a alimentação hoje com base no leite, né? Se assim não fosse, por mais que a gente esteja na Europa, por exemplo, com fazendas fechando e tudo e tal, a gente tem outra parcela da população aqui, gente, que precisa comer. Sim. Você entendeu? Então a gente precisa Segurança alimentar. segurança alimentar, principalmente. É indiscutível a qualidade nutricional do leite, né? Só perde para o leite materno. O pessoal às vezes fica com a história, né? O Pedro falou bem aqui agora, porque a gente toma leite, porque a gente foi a pessoa que foi Aham. lá e domesticou mesmo e ordenhou. Conseguiu ordenhar o animal e tá aí tantos produtos que são tão benéficos para nossa alimentação, né? Então, hoje eu vejo, né, que cada vez mais o produtor, junto com a integração, principalmente com a classe médica e com a população, para tentar cada vez mais a gente pegar esse pessoal da outra linha que acha, por exemplo, a gente não pode falar hoje, por exemplo, que é leite de amêndoas. Você É. chega, por exemplo, nos Estados Unidos, não tem lá leite de amêndoas. Você tem lá extrato de amêndoas. Você não pode falar que é leite. Você entendeu? Então já parte do princípio aí de algumas nomenclaturas e ensinar a população e desde pequeno esse trabalho. Nas escolas, o que estão sendo feito em termos de merenda escolar? Você entendeu? O que os municípios, enfim, estão fazendo? Aí vai. A gente entra também na parte de política pública, Uhum. você entendeu? De apoio aos pequenos produtores que estão naquela região, da comercialização, da valorização desse produto. Nós entramos também numa outra parte que quase a pessoa não toca, questão da renda da população. Se a renda da população cair, não vai consumir leite. Não vai. Por exemplo, eu chegar e comprar, eu gosto de iogurte. Para eu chegar, por exemplo, e pegar um aumento, sei lá, de 60 centavos, 70 centavos, sou só eu na minha casa, Aham. né, junto com o João e tudo. Agora imagina, por exemplo, uma família de 5, É. entendeu? Então, assim, a questão da renda também, eu acho que Sim, limita. influencia. Então, ó, é renda, é política, é questão também da parte, né, das campanhas. O pessoal fala muito de pesquisa que faz malefício. Qual que foi o N? Qual que foi a quantidade de pessoas que foram avaliadas? Aham. Poucas pessoas observam isso. Qual que é o renome dessa revista que foi publicada? Às vezes você chega num nutricionista, ou você chega num médico, ele mal lê essa questão e já fala, não, o leite faz mal. Fala, como que o leite faz mal, sendo nós estamos aqui em pleno, né, vivos até E hoje. o mesmo Então, assim, nutricionista te passa para tomar whey protein, né, Ué, que é a proteína do leite. justamente, que é a Uhum. proteína. Por que que o leite, por exemplo, fluido, não serve, sendo que eu tenho que pagar mais caro? Você É. quer ver uma proteína tão valorizada? Igual você falou, a Aham. questão do whey. O tanto que é valorizada, e ela é um extrato da proteína, assim. Aham. Então, assim, num valor agregado, assim, imenso. Então, assim, se a gente realmente também não pegar para trabalhar fortemente na importância do ingresso do leite, eu falo assim por um caso próprio que eu vou comentar com vocês. Por exemplo, meu filho tem síndrome de Down, certo? A maioria dos profissionais de saúde, primeira coisa, não, Mariana, a pessoa com síndrome ou com autismo, qualquer parte, né, cognitiva, não pode consumir o leite, porque o leite é inflamatório. E segundo eles, né, o intestino seria o nosso segundo cérebro. Sim. Uhum, Então, a inflamação do intestino baixaria a capacidade cognitiva dele. uhum. Meu filho já tem 2 anos e 2 meses aí, 2 anos e 1 mês aí. Parte cognitiva, ok. Consome leite de vaca desde os 4 meses, porque foi quando eu desmamei Desmamou. ele do leite materno. E tudo bem, não teve nenhum malefício que o pessoal fala. Então, se não é também, aí o que que vale? Conhecimento. É. Sim. Você entendeu? Aí o conhecimento em cima da classe médica. É lógico que vários médicos já chegaram para mim e falaram, ó, Mariana, o leite, falou, ó, mas aí volta aquela questão. Eu falei, não, eu entendo de leite. Aí você vai, não, se eu vou pegar um leite, por exemplo, de maior digestibilidade, que é da beta-caseína 2, Isso. entendeu? Então, assim, produtos adequados para a gente fazer essa alimentação humana com base na produção de leite, gente, a gente tem demais. E a gente tem que realmente
o dia a dia, o trabalho nosso, não só como produtor, como associação, como todos que estamos integrados na cadeia, quem tem interesse somos nós mesmos. O É, supermercado não vai ter interesse. não vai. São dois pontos importantes que você falou, né? Até escutei o podcast do Ratinho no MFcast e ele falou exatamente isso. Ele falou que o agronegócio brasileiro não investe em comunicação, não investe em propaganda. Verdade. Zero em Comunicação. comunicação e propaganda. Então, isso é um ponto importante. O segundo ponto que você falou é que essas pessoas que criticam, às vezes, estão numa bolha dentro de uma realidade de vida totalmente diferente dos 95% da população brasileira, né? Que você falou, é renda, às vezes o leite é um alimento de subsistência. O cara tem aquela vaquinha de leite no curral ali, 2, 3, 4 vaquinhas, porque vai dar o leite que o filho dele precisa. Porque ali é uma saída para uma segurança alimentar. Então, assim, às vezes a gente tem que parar para ver o todo. E não, às vezes o cara julga lá de São Paulo, do Rio, ele tá na capital, tá no apartamento dele, então ele acha que o leite... Ah, não pode tomar leite. Você não pode tomar leite. Você não quer tomar leite. É diferente, você tem que fazer Você essa não pergunta. quer tomar leite. Agora o cara que tá lá no interior, do Nordeste, do Norte, de onde for, de um estado mais pobre, que a realidade de vida dele é totalmente diferente, ele precisa tomar o leite. Não. E se a gente pensar, gente, vamos fazer um paralelo dessa situação hoje, por exemplo, a nível de América Latina, né, América Central, América do Sul aí, o investimento que hoje é feito, por exemplo, dos países, né, e também a nível de África também, em genética leiteira. Você acha que isso é por quê? Verdade. Você entendeu? Você vai hoje, por exemplo, ou no Equador, ou na África, ou você vai na Costa Rica, Verdade. precisa da genética leiteira, porque o alimento lá, primeiramente, consumo, porco e frango. Sim. Junto integrado com porco e frango tem o quê? Gado de leite, pecuária leiteira. Você entendeu? E lá, diferentemente do nosso país, ainda lá o pior, porque lá o pessoal hidrata, né, faz um composto lácteo que não é o leite realmente integral, entendeu? E a população não sabe disso, porque está dentro da caixinha. Está dentro da caixinha o HT e tal, tal. Então, assim, a gente tem que ver que esses países estão fazendo fortemente esse investimento nessa genética, justamente porque tem uma população crescente e que precisa de comida. E que vai passar pelo leite. Obviamente vai passar pelo leite. Então, e a gente está na onde? Nesse patamar hoje. A gente tem uma pecuária totalmente desenvolvida a nível de pesquisa, a nível de nutrição, de melhoramento genético, justamente para ver esses países aí que estão absorvendo essa genética e que tem crescimento populacional tão forte quanto o nosso, para entregar esse alimento. Você entendeu? Então é questão, igual você falou, de subsistência, e a gente fazer esse paralelo não é à toa que tem muito tempo que essa procura vem crescendo e cada vez vai ficar maior, porque eles realmente têm a necessidade de consumir o leite. Show de É bola. isso aí. Pedrão, Manuel, muito bom, excelente o papo. o que achou? Achei bom. Eu Sempre aprendendo, sempre. Achei ótimo. Mariana, só te agradecer. Eu acho que foi assim, a gente falou bem, assim, a gente passou por todos acredito que a maioria dos pontos importantes. E agradecer de novo o seu tempo, a sua disponibilidade. Eu tive uma aula hoje aqui de leite, de julgamento, Voltando às suas origens, né, Manuel? melhoramento genético, voltando às origens. A gente tirou um leite lá no Piauí. E fazer aqui uma ressalva, o produtor de leite merece todo o respeito, porque não é fácil. Não é fácil mesmo produzir o leite. Enfim, obrigado pela sua presença. O Zebucast está à sua disposição, a BCZ Jovem. Obrigado por esse tempo e vamos marcar próximas oportunidades. Não, eu que agradeço ao Pedro, Emanuel, assim, pela oportunidade, a todos também, né, o nosso público aí, ouvinte, para mim foi uma honra. Espero que um pouco dessa história aí, dessa trajetória aí, auxilie a cada um que estiver escutando e aí que modifique a vida, né, delas. Para mim o propósito é esse, né, que sua história, seus conhecimentos aí auxiliem cada um e que possa ser de bom aproveito para todos. Com certeza fazer uma boa influência na vida de alguém. Isso já é o bastante, né? Já. Quer entregar nosso... Vamos, você faz as honras da casa. Toda. Bem lembrado, Pedrão. Mariano, ó, A gente sempre entrega o brinde. lembrar da gente sempre. Obrigado. Vai quando me tiver acompanhar, andando, né? nas andanças. Nas andanças, na seleção, tá aqui, ó. No curral Tá lá. aí, No curral já pega. Para não pegar o sol tanto no rosto. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença.
A conversa com a Mariana vai estar completa no nosso YouTube, tanto no YouTube da BCZ quanto no YouTube do Zebucast. Vai ter os cortes no Instagram, vai estar no Spotify, em todas as redes sociais. Procura Zebucast que você vai encontrar. E toda semana estamos aqui, quinta, 8 da noite. Não é isso, Pedrão? É isso, Emanuel. Prazer estar aqui com você de novo. Mais um papo muito bom. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Valeu, moçada. Um abraço.